Boa noite, meus amigos que estão vendo aí agora à noite, né, na quarta-feira, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos na sequência também do Newton da semana passada, vamos à pergunta 215, né, que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Então, o caráter distintivo é aquilo, né, que você distingue de um povo. Então, a gente sabe muito bem, né, que o povo japonês é um povo muito educado, com dificuldade até de dizer não, muitas vezes. A gente sabe que um povo alemão é um povo que parece ser rude, mas é extremamente competente. A gente tem uma certa assim, noção de que as pessoas de um determinado povo são de determinada maneira e muitas vezes a gente até tem noções erradas, né? Por exemplo, muitas vezes a gente associa os muçulmanos a pessoas violentas, né, que explodem, né, homem-bomba, aquela coisa. E, na verdade, é uma visão um pouco equivocada nesse sentido, porque a gente está olhando para aquilo que a mídia, né, a televisão nos mostra, que são os extremistas, né, que são a minoria. A grande maioria do povo muçulmano respeita valores muito interessantes lá do livro sagrado deles. E não é essa gente que explode e que faz atentados terroristas, segundo muitas vezes a gente pensa. Então, o que dá o caráter distintivo de cada povo? E aí a resposta, né, do livro dos Espíritos para a pergunta está aqui, né? Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia dos seus pendores mais ou menos puros, né, as suas tendências, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Então a gente pode entender, né, que um povo, que no sentido amplo que a gente estava estudando, né, as famílias pequenininhas, o nosso núcleo familiar aqui na Terra, a gente tem um núcleo familiar na pátria espiritual, na erraticidade, um pouco maior do que essa que nós temos aqui, e as famílias vão se unindo e formando famílias cada vez maiores, como nós já vimos, né? A tendência é que o povo da Terra se transforme em uma família só, quando tivermos evolução para isso. E as nações também são consideradas macrofamílias, né? Então, na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Então, são as afinidades que atraem as pessoas para aquela macrofamília e que dão o caráter distintivo daquele povo. Então, são pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, né? Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele reencarnar um povo rude e grosseiro? Não. Né? Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos, naquelas em cujo seio se encontrem. Eles se acham no meio que lhes é próprio. Então aqui, né, vale algumas considerações, né, que a gente vai tirar, como sempre, dos comentários do nosso irmão amigo Miramês, né? Então ele esclarece que sim, são as macrofamílias, mas que, como nas famílias, né? Nas nossas microfamílias encarnadas aqui, às vezes nasce, né, uma pessoa completamente diferente daquele grupo, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Nas macrofamílias também, né? Pela vontade e pela justiça divina, nascem pessoas diferentes. Né? Então, isso não quer dizer que eu sou brasileiro, vou eternamente reencarnar no Brasil. Não, isso não é assim que funciona. A gente não pode pensar nas leis da natureza, nessas leis, né, de afinidade, como coisas estanques. Por quê? Porque tem outras leis que regem também, né? A lei do amor, a lei da justiça, causa e efeito. Então, às vezes, a necessidade de, por exemplo, um espírito extremamente elevado reencarnar num país que não tenha tanta elevação assim, né, cujo povo não tenha, no geral, tanta elevação assim, para puxar aquele povo para a evolução, tá certo? Muitas vezes, esses povos, né, que se agrupam em países têm karmas ou têm resgates coletivos para cumprirem,
Então, muitas vezes a gente vê aí, né, tragédias, mortes coletivas e tal. Muitas vezes são pessoas que, em outras encarnações, adquiriram dívidas semelhantes e que todas juntas acabam programando para pagar aquelas dívidas de forma coletiva também, né? Isso é uma possibilidade, né? Que nós temos que pensar na promessa evangélica de um só rebanho e um só pastor. O futuro nos espera, ou seja, um dia, na evolução do nosso planeta, nós vamos entender que que somos uma só família, né? Ah, mas e o povo que acredita em Buda, o povo que acredita em Maomé, o povo que acredita em Jesus, nós vamos ter que abrir mão de Jesus? Eu acho que vai ser uma coisa muito natural, né? Um dia nós vamos entender que não é Jesus, não é Maomé, não é Buda, não é quem quer que seja. É a filosofia do amor que todos eles trouxeram é que deve nos reger, né? E aí vai perder o sentido a gente seguir uma pessoa única, tá certo? Eu acho que a tendência do futuro, mas é um futuro muito distante, né? É essa, né? Nós todos formaremos uma só família, né? Em que a Terra se tornará um país, um mundo de felicidade, e aí todos nós seremos uma grande família com semelhanças, todos nós seremos semelhantes. As diferenças, né, vão ser eliminadas, né? O ódio, as desavenças, as guerras, a vingança, as separações, tudo isso vai perder o sentido quando nós estivermos evoluídos e formando uma só família. Esse eu acho que é o sentido aí da resposta, né, da pergunta. Já na pergunta 216, vem assim: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E aí a resposta: isso pode dar-se, ou seja, pode acontecer. Mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer de sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos, e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Então, aqui, né, é evidente que nas diversas encarnações por que passamos, né, nós vamos, com o tempo, adquirindo virtudes, né? Então, se nós adquirimos, né, dedicação ao trabalho honesto, compreensão, fé, caridade, amor, certamente isso fica incrustado no nosso espírito. E uma vez que nós reencarnemos, nós vamos trazer essas marcas no nosso espírito e não importa, né, se vamos encarnar numa família abastada ou numa família muito sem recursos financeiros, esses traços de caráter vão se manifestar. É muito comum, né? Não importa onde a gente veja, pessoas muito ricas, muito boas, pessoas muito pobres, muito boas. O outro lado também é verdade. Pessoas que ainda não desenvolveram essas qualidades, né? Pessoas que ainda estão presas na maldade, na vingança, no ódio, essas pessoas, quando reencarnam, também trazem essas características. Ninguém muda, né? O espírito é o mesmo sempre. Então ninguém muda de uma hora para outra. Então, aí a gente vê também, não importa em que tipo de núcleo familiar a pessoa vai se reencarnar, tem a pessoa que pode até reencarnar num núcleo familiar virtuoso, uma pessoa sem virtudes, para que ela possa ser puxada a se evoluir. Isso nós já vimos que pode acontecer, e então os traços de caráter moral das
existências anteriores, sim, eles se conservam nas próximas encarnações, mas muitas vezes a gente não reconhece pela situação ser totalmente diferente, a menos que, como ele diz aqui, né, caracteres, né, extremamente notáveis. Vamos pensar assim, né, Chico Xavier. Se Chico Xavier reencarnar, né, muito provavelmente vai ser fácil de reconhecer, independente dele ser rico, pobre, preto, branco, japonês, chinês, brasileiro, indiano, independente de qualquer coisa, vai ser fácil de entender que provavelmente aquele espírito é um espírito de uma elevação diferente da elevação moral geral das pessoas. É claro que a gente não vai falar assim, ah lá, aquele é o Chico Xavier. Não, não vai ser fácil fazer isso. Mas tem um conjunto de caracteres morais que ele já adquiriu, que vai se manifestar e ele vai se distinguir novamente onde quer que ele reencarne, né? Então, pelas leis naturais, o bem que se adquire não se esquece. O mal que se adquire, que se faz, pode ser esquecido. Porque o bem que se faz está dentro das leis da natureza, né, da evolução. Então isso não se esquece, se mantém. Quando a pessoa esquece as coisas boas que fez, é porque fez assim, sem notar que estava fazendo bem, não estava preparado ainda para entender que aquilo é da lei da natureza e que aquilo que deve ser feito, fez sem saber que estava fazendo, então isso, nesse caso, pode ser esquecido. Bom, na nossa evolução, né, nós estamos passando num momento aqui que é segundo aqui o Miramês fala, né, um turbilhão de desespero, né, nós estamos vivendo uma situação que é um turbilhão de desespero, não há outro caminho, né, nós temos que nos guiar moralmente pelo Evangelho e pela moral que Jesus, no nosso caso, que somos cristãos, né, nos deixou. Então, acho que nós temos um modelo para seguir a nossa evolução, para que nas nossas próximas encarnações, esses caracteres morais que eventualmente a gente venha adquirir nesta encarnação se manifestem de novo, né? E assim a humanidade vai evoluindo como um todo. Pergunta 216 era isso. E para terminar essa sequência de perguntas, né, vem a 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços de suas existências nas suas existências posteriores? Então ele quer dizer dos caracteres físicos, né, da aparência física. Né? E aí vem a resposta, né, dizendo, né, o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Então a gente sabe, né, a matéria acabou, o espírito vai nascer num outro corpo, com uma outra genética. O que determina os caracteres genéticos, né, são materiais, né, DNA, etc. Tal, tudo isso é material, né? Porém, tem aqui, né, entretanto, o espírito se reflete no corpo. Né? Então aí, eu não vou continuar lendo aqui a resposta, que ela é um pouco longa, né? Depois ainda tem uma outra explicação, mas no geral, eu acho que vocês já leram, se não leram, por favor, leiam. No geral, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, né? O corpo se modela de acordo com o espírito. O espírito se reflete no corpo. Então, nós temos notícia, por exemplo, né, que uma pessoa, por exemplo, que se suicidou com um tiro na cabeça, ele causou uma destruição tão grande na parte perispiritual que aquilo dificilmente se recompõe. Pode eventualmente se recompor no mundo espiritual conforme a evolução, conforme o caso, né? Não podemos dizer que todo caso é igual, mas eventualmente ele pode reencarnar com reflexos daquela destruição perispiritual no corpo físico e vai ter uma deficiência mental, alguma coisa assim. Bom, isso é possível, nós já estudamos, ou ainda vamos estudar aqui, né? Porque nós vamos sempre repassando aqui no Livro dos Espíritos. Os estudos do Livro dos Espíritos dizem que sim, que vai refletir. Né? Mas,
Caracteres menores, né? Olhinho puxado, olhos arregalados, nariz comprido, esse tipo de coisa, óbvio que não vai passar de uma encarnação para outra. Porém, né, aqui ele fala o seguinte, né, que é verdade dizer que os olhos são o espelho da alma, ou seja, o olhar, o semblante do indivíduo reflete de modo particular a alma. Então, muitas vezes, né, aqui ele fala assim, né, é possível, né, que uma pessoa excessivamente feia, né, fisicamente, porque beleza é uma coisa assim muito subjetiva, mas tem determinados caracteres que a gente logo percebe, né? Olha e vê, nossa, isso é feio e isso é bonito. Muito bem. Só que muitas vezes uma pessoa excessivamente feia tem um olhar lindo, maravilhoso que nos encanta, porque é habitado por um espírito que tem uma bondade que torna a sua expressão bonita. Então, nesse sentido, sim, né, os caracteres de uma encarnação podem passar para outra. E o contrário também é verdadeiro, né? Pessoas assim, fisicamente lindas, que têm um olhar perverso, que a gente bate o olho e fala assim, tem alguma coisa errada com o olhar dessa pessoa. Isso é muito comum, algumas pessoas têm uma sensibilidade mais aguçada e conseguem sentir, tem alguma coisa de estranho nisso, né? Ou o contrário, nossa, que paz que essa pessoa transmite, né? Então, essa coisa do olhar, essa coisa do semblante geral, né? Que a pessoa reflete, que é um conjunto de caracteres totalmente subjetivos que cada pessoa interpreta de uma forma, mas muitas vezes várias pessoas interpretam, não, realmente aquela pessoa tem um olhar assim que transmite uma paz, um olhar amoroso, né? Embora fisicamente não tenha beleza ou não, né? O próprio Chico Xavier, né, falava pra gente assim, nós como todos, né, óbvio que eu nunca vi Chico Xavier de perto, falava que ele se achava muito feio, por isso ele usava, né, aquela boininha e tal, que era para diminuir a feiura dele. Entretanto, se a gente olhasse para ele, a gente não conseguia ver nada fisicamente feio, porque ele tinha um semblante de paz, de amor e de fraternidade que ele transmitia, que envolvia tudo isso, né? Então é isso, essa mensagem da pergunta 217. Até a próxima.